Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, gente, vim falar sobre um livro que eu li em 4 dias. E é isso, gente, mas antes de vir com você... A gente vai fazer, tipo, um mês não, mas vai fazer algumas semanas que eu não posto o vídeo, né? Aí eu esqueço o jeito de falar, né? Mas ok. Enfim, gente. Eu tava na onde? Falando sobre o quê? Enfim, gente, vim falar pra vocês sobre o livro que eu li em 4 dias. E é isso, mas antes de vídeo começar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, porque é super importante, tá bom? Então, vamos lá. Gente, então, assim, eu pedi esse livro na Amazon dia 3 de junho e veio dia 9. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 dias. Então, mais ou menos uma semana. Vai, não deu nem uma semana. E chegou, gente, chegou, tipo, super rápido, super certinho também. No último vídeo que eu postei aqui, gente, no canal, eu falei que eu ia fazer um unboxing desse livro, que quando chegasse. Só que aí, gente, tipo assim, eu postei aquele vídeo e depois, alguns dias depois, o livro chegou. E, tipo assim, gente, eu já tinha esquecido, tipo, realmente, eu tava abrindo lá o pacote, aí eu me toquei, né? Me liguei que eu tinha gravado aqui. Só que aí, gente, já tava abrindo. Nossa, hoje eu tô que tô, gente, hoje eu não tô conseguindo falar. Enfim, e tipo assim, gente, eu acho que esse ângulo aqui ficou melhor, né? Peraí, eu tô em cima da minha cama, né? Enfim, gente, aqui na minha cidade, gente, tá muito frio. Tô de blusa de frio, meia e tudo. Não, eu acho que eu tenho TDAH, né, gente? Só pode. Porque do nada eu tô aqui mudando de assunto. Pelo amor de Deus. Enfim, gente. Aí chegou e, tipo assim, eu já tinha esquecido de abrir, gente, no vídeo. E já tava todo aberto já, que eu já tinha abrido. Então não fazia sentido eu começar a gravar o vídeo, entendeu? E aí, só que aí eu vim aqui contar a história sobre o livro, que tipo de livro é, quantas páginas tem e tudo mais. E provavelmente esse vídeo vai conter spoiler, porque literalmente eu vou estar falando sobre o livro. E outra coisa, o conteúdo sobre o livro, gente, vai ter aqui no canal sobre isso também. Vou fazer uma playlist aqui no canal sobre livros, literatura, na verdade, né, que é mais fácil de falar. Que aqui eu vou fazer vários unboxing, porque já tem bastante livro no meu carrinho da Amazon que eu quero comprar. Aí vai ter vários vídeos assim. Vários vídeos também falando sobre o livro, como esse que eu vou estar falando. E é isso, gente. Então, bora lá. Bom, gente, o livro que eu comprei foi esse daqui, que é O Último Rei Dragão. Gente, tipo assim, pra falar a verdade, eu nunca tinha visto nada sobre esse livro, até porque eu sempre odiei ler. 16 anos da minha vida, sempre odiei ler esses 16 anos. Então, eu nunca comprei. E aí eu aproveitei que esse daqui tava na promoção na Amazon, fui lá e me arrisquei e comprei. E, gente, literalmente eu li 4 dias, menos de uma semana. Tipo assim, ele é fininho, tá vendo? Tipo, ele tem 219 páginas. E, tipo assim, na verdade, eu já tinha praticamente terminado ele. Ai! Terminado ele em 2 dias, só que eu fiquei enrolando. Por que eu fiquei enrolando? Porque eu não queria terminar, porque a história tava tão boa, mas no mesmo tempo tava tão misteriosa, assim, vamos dizer, mas pro final, né? Aí eu fiquei enrolando, enrolando, enrolando. Aí eu peguei coragem e terminei o livro, gente. Enfim, aqui temos um belo resumo sobre o livro. Aí aqui tem uma pergunta, né? Se você arriscaria tudo por um amor, até mesmo a sua própria vida, né? Então, gente, esse livro aqui conta sobre... É fantasia, tá? Esqueci de falar, né? Ele é uma fantasia com romance. E, tipo assim, gente, adorei. É tudo que eu gosto em, em livros, tá tudo aqui. Tipo, literalmente, romance,
dragão, fantasia, suspense, tudo, gente, tudo. E é da Leia Stone, essa escritora aqui, ó. Eu nunca tinha visto falar dela, tipo, nunca tinha visto. Mas ela é muito boa, gente. A escrita dela, tipo, é super tranquilo de entender o conceito, né, a história. É uma saga esse livro, pra falar a verdade. Ele aqui é o primeiro livro, o segundo é o Rei Alpha. Aí tem o Rei Lobo e o Rei... Nossa, gente, agora deu branco. O Rei Alpha, o rei Loba, o Último Dragão... Gente, vai estar aparecendo aí na tela, porque literalmente eu esqueci. Mas enfim, é uma saga de 4, 5 livros, se não me engano. E eu tô no primeiro ainda. Eu não vou comprar o das outras sagas, né? Da mesma saga, na verdade. Não vou comprar os outros. Por quê, gente? Não é que eu não queira. Eu quero. Porém, eu quero comprar a quarta asa. Capa dura, né? E é um pouquinho salgado, né? Depois eu compro o resto dessa saga aqui. Porque, gente, eu amei. Tipo, literalmente eu amei esse livro. Porém, eu tô morrendo de medo de comprar o resto da saga e eu me decepcionar. Porque, gente, esse livro aqui me deu tanta expectativa e entregou tudo. Tudo que eu tava esperando, esse livro entregou. E eu tô morrendo de medo dos outros não entregar, entendeu? Porque eu tava vendo assim no TikTok que... Ai, gente, tem algumas partes que não são legais, entendeu? Mas enfim, mas eu vou comprar, gente. Mas não agora, mas vou. Enfim, temos ilustrações, tá bom? Ó, no começo ele é assim, temos esse dragão aqui. Temos esse outro dragão. Temos até mapa, tá? Eu esqueci, gente. É uma vila onde ela mora? Uma pacata vila. Isso mesmo, gente. É uma vila onde é o reinado, né? E tudo mais. E aqui temos o reino e tudo mais. E nos capítulos temos uns dragõezinhos, tá vendo? Temos 20 capítulos. Gente, a primeira ilustração que temos aqui é os dois protagonistas, que é a... Gente, eu não sei o nome dele, de verdade. Eu não sei falar o nome dele, gente, é muito difícil. Enfim, temos essa ilustração aqui, que é do protagonista, ele que é o último rei dragão. Ele vira um dragão, né, tipo, literalmente. Enfim, ele. E, gente, eu marco livro, tá? Eu sempre falei pra mim mesma que eu nunca ia marcar livro quando eu virasse leitora. Paguei a língua, né, gente? Porque eu ainda tenho que terminar de marcar o livro. Mas eu tô marcando, sim, a parte que eu gosto. Aqui temos essa outra ilustração. Se eu não me engano, essa daqui é a última. Essa daqui... Ai, é a última ilustração que temos do livro. Depois eu vou confirmar direitinho. Mas é daqui que é a protagonista e ele, né, o rei dragão e tal. Quero ver a primeira imagem que temos aqui, gente. Primeira imagem... Essa daqui, gente, é a primeira imagem do livro, que é o rei dragão e a protagonista, né? O nome dela é Rainward. Não sei pronunciar, gente. Vou estar chamando ela de protagonista, tá bom? E o Rei Dragão... O Rei Dragão eu vou estar chamando de Rei Dragão mesmo, porque eu não sei o nome dele, não sei traduzir, né? Tipo, pronunciar. Enfim, gente. Ela é uma jovem de 18 anos. 18, 20 anos, não me lembro. Que mora numa pequena vila, gente. E nessa vila tem várias meninas da realeza, tipo... Não da realeza, mas que se veste como uma. A personalidade também é super chata, super metida e tudo mais. Temos muitas fofoqueiras. Então, ela é uma jovem de 18 ou 20 anos, que aqui no livro eles falam como 18 invernos.
que na verdade é 18 anos, né? Enfim. E, como eu falei, nessa vila tem várias pessoas que se vestem como realeza e tudo mais, e várias velhas fofoqueiras que ficam cuidando da vida da protagonista, entendeu? Aqui nela temos o melhor amigo dela, desde a infância, que ela é apaixonada por ele, e temos... Eu esqueci o nome do evento, peraí, gente. É 1º de maio ou 20 de maio? Deixa eu ver. Gente, eu não me lembro. Mas se eu não me engano é 1º de maio, que é tipo um evento... Vamos dizer, um dia dos namorados, vamos dizer. Que nesse evento as mulheres e os homens, eles se vendem, né? Os olhos vendados. E tem que encostar em uma jovem... Peraí, gente. Ai, tinha alguém me ligando. Enfim, nesse evento, a pessoa, o cara e a mulher tem que vendar os olhos, tem que ficar numa fileira, tipo, a mulher fica aqui e o cara aqui, de frente em frente, com os olhos vendados. E tem que andar e tal, até relar numa jovem. E nessa jovem que o cara relar, né, os dois relarem, tem que, vão beijar e essa pessoa vai se casar. Tipo, esse casal vai se casar, entendeu? E ela literalmente tocou no Rei Dragão. E ela não sabia que era o Rei Dragão. Um spoiler, tá, gente? Ela não sabia que era o Rei Dragão. Ela pensou que era o melhor amigo dela, o que ela gostava desde a infância. Mas não era ele. Até porque nesse evento, ele beija uma outra jovem da vila, que eu acho que, então, automaticamente ele já se casa com ela. Mas depois desse evento, ela teve que ir pro reino do Rei Dragão. Então, ela ficou pensativa nisso, né? Então, ela não sabe se o melhor amigo dela casou ou deixou de casar, porque no livro não conta sobre isso. Vamos ver nos próximos, não sei. Enfim, depois disso, gente, o Rei Dragão, tipo, depois de acontecimento e tudo mais, que ela chega de uma caça. Ela caça uma puma. Eu não sei o que é puma, tá? Eu vou tentar achar aí na internet e coloco aqui pra vocês. Eu não sei literalmente o que é puma. Nunca me interessei de saber. Enfim, isso daí é puma. E aí ela ficou 7 dias, tipo, literalmente uma semana fora de casa. Ela deixou a mãe dela e a irmãzinha dela dentro da vila, na cabana delas, né? Que o pai dela tinha morrido, já tinha morrido antes da história começar. E ela meio que virou o homem da casa porque ela precisou caçar, senão a mãe dela e a irmã dela ia passar fome. Então, ela meio que se tornou o homem da casa. E nessas caçadas que ela dá, ela sempre dava, tipo, ratinho. Ela sempre caçava, então, rato, gato, tipo, animais pequenos. Mas nessa grande jornada, ela caçou uma puma. E depois dessa puma, como que ela ficou 7 dias fora de casa, gente? Ela, tipo, literalmente ficou destruída. Tipo, ela tava toda suja, cheia de sangue, costela quebrada, com ferida, cicatriz, um monte de coisa. E nisso, ela vai tomar banho em outro lugar da vila, que tem que pagar ainda moedas de jade ou com algum alimento que ela caçou pra senhora... Tentar achar o nome da senhora que é o dono lá do banho, né, do local. Ai, gente. Gente, eu vou colocando os nomes dos personagens aqui, porque aí vocês vão saber falar, tá bom? Enfim, ela foi na casa dessa senhora. Casa não, gente, é uma casa de banho, sabe? Que as pessoas pagam pra ir tomar banho, porque é mais prático, porque lá era o único lugar que tinha água quentinha, água sem sujeira e tudo mais, então as pessoas iam lá, né? Principalmente as mulheres, né, gente? Porque tinha que ter higiene e tudo mais. Mas as pessoas, tipo, iam literalmente uma vez por mês. Na verdade, a protagonista, porque ela não tinha muito dinheiro, muitas moedas de jade, né? Que é o que eles pagavam lá. Ou também muitos alimentos, porque ela mal tinha pra família dela, gente. Imagine pra isso.
Mas, como que ela tinha acabado de chegar de uma caça e tinha caçado uma puma, e a puma era gigante, ela dividiu um pouco com essa senhora, né? Aí, tá. Na verdade, ela convidou a senhora pra jantar na casa dela pra comer a puma. Então, esse foi o combinado dela. Depois disso, gente, eu tô tentando lembrar, tá? Depois disso, ela se trocou depois do banho. E aí, à noite, foi o evento, que é 1º de maio. Gente, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, pra ver se realmente era 1º de maio ou 20 de maio. Não lembro. Que aconteceu esse evento, que eu falei pra vocês, que os caras e as mulheres ficavam assim, e com o olho vendado, e tinha que beijar pra ver quem ia se casar e tudo mais. Depois disso, o melhor amigo dela tava nesse dia, e como eu falei, ela pensou que tinha beijado o melhor amigo. Mas não, era o Rei Dragão, que ele estava disfarçado como um dos guardas da realeza dele. Uhum. Gente, sério. Ai, gente, na hora que eu li essa parte. Enfim, mas porém, gente, ela só vai saber que é ele que ela tinha beijado, tipo, mais pro final do livro, tipo, quando eles já estão quase se casando já. Enfim, depois disso, gente, nesse mesmo evento, os farejadores do reino do Rei Dragão convoca as mulheres da vila, em todas as vilas, na verdade, do reino, né, que tava aqui no mapa que eu mostrei, todas as vilas, pra se casar com o Rei Dragão, porque ele precisa de um herdeiro pra aumentar o poder dele e não para as pessoas do reino dele morrer. Praticamente é isso. É mais resumido mesmo, mas no livro aprofunda mais sobre, né? Enfim, gente, praticamente é isso. Então ele precisa de um herdeiro, porque ele já tinha 4 herdeiros, só que esses 4 herdeiros já tinham morrido no parto, porque a magia dele, gente, era muito forte, muito forte. A esposa dele não aguentava ela aguentava, tipo, a gestação inteira, mas justo no dia do parto, a mulher não aguentava, porque a magia dele é como, tipo, comia muita energia dela, sabe? Os neném, que automaticamente pegou a magia do rei, né? Gente, se vocês não entendem, né? Então, automaticamente pegou a magia do rei, que está dentro da barriga, né, gente? Do útero, enfim. Então, ela morreu. Então, ele meio que ficou traumatizado com isso. Só que, tipo, ele tinha que ter um herdeiro, senão a magia dele ia acabar. Ele não ia mais virar dragão. E as pessoas do reino dele, do castelo, iam morrer. Porque a magia dele era muito importante pra proteger o reino por conta de uma rainha má, que eu não sei muito bem a história dela, só que ela é uma rainha que quer matar todo mundo e todos. Ai, é uma coisa bem complicada de explicar. Até porque, gente, não tem muito como eu explicar sobre essa rainha, porque aqui não conta muito a história dela, vai contar no próximo livro que eu vou... Ai, que eu ainda vou comprar, então não tem muito o que falar. Mas aqui fala que ela é uma rainha má, que os antepassados do Rei Dragão, que seria, tipo, o tataravô dele, o avô dele, o pai dele, meio que tinha uma guerra e tudo mais, nos séculos passados. É uma coisa bem profunda, que não tem como eu explicar muito aqui. Enfim. Então, automaticamente, ele tinha que ter essa magia, senão ia morrer, o reino inteiro ia morrer por conta dessa rainha. Não só por conta dela, mas de todos os vilões, vamos dizer, né, que queria matar o rei. Enfim, depois disso, gente, começou a história da protagonista junto com o Rei Dragão. Que aí os farejadores convocam algumas mulheres da realeza, os que tinha mais magia assim, né, que provavelmente ia aguentar até o último minuto do parto, e uma delas foram a protagonista, né? E aí, gente, foram várias meninas do reino. Tipo, ele pegou várias meninas de cada reino. Então, tipo, o reino da protagonista era ela, a melhor amiga dela.
e mais outras duas meninas, se eu não me engano, só do reino dela. Fora de outros reinos que ele tinha convocado, né? E aí todo mundo foi lá pro castelo do rei, lá do outro lado do reino, entendeu? Lá pro outro lado, literalmente. Só que antes dela ir, gente, a mãe dela contou um segredo que ela nunca sabia. Hã? Que ela nunca imaginava que ia acontecer. Que primeiro, que o pai dela... Não, o pai? Que os pais dela, tipo, a mãe e o pai não eram os pais dela verdadeiro, pois a mãe dela, que se fazia como a mãe dela literalmente, encontrou uma mulher, na época, né, encontrou uma mulher toda machucada, toda destruída, vamos dizer, na taverna. Eu acho que a escritora falou errado sobre esse local, sobre a taverna. Pra mim era caverna, só que aqui no livro tá como taverna. Não sei se é assim mesmo. Mas enfim, eu vou falar como taverna, porque é o que tá escrito aqui, né? Enfim, achou ela nesse local, a mulher, né, na época. E ela tava grávida da menina, que é essa protagonista. Então, tipo, literalmente ela não sabia dessa história dela por trás. Que na verdade a mãe dela é meio que o pior inimigo do vô do Rei Dragão. Tipo, os antepassados deles era muito, 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 tipo, literalmente muito contra, sabe? Queria matar um outro e tudo mais. Era uma rivalidade muito forte sobre o antepassado deles. Enfim, só que nisso ela não sabia, né, gente? Então não era culpa dela, porque ela não sabia. Mas antes dela ir pro castelo, né, lá do rei, ela falou sobre o segredo dela e tudo mais, sobre da menina. E aí, depois disso, ela já tinha ido pro castelo. E nisso, ele convocou uma janta e tudo mais, né? Porque cada dia ele ia ter uma missão aleatória pra escolher a esposa e a mãe dos seus futuros herdeiros, né? Ajeitando o soluço. Enfim. Aí depois disso, gente, aconteceu alguns jantares, aconteceu algumas trocas de olhares, né? Que aí a gente já sabe como que são os livros de romance, né? Aí depois, gente, depois disso, a, a protagonista nunca quis se casar com o rei, porque ela queria casar por amor e ela queria ter herdeiros por vontade própria, não por obrigação. E só que o rei não, né, gente? O rei não tinha essa opção, querer ou não querer, ele tinha que ter, porque senão todos iam morrer, literalmente. Então ele não tinha que querer. Então ela fazia de tudo, tipo, de tudo pro rei dragão escolher ela pra ser a esposa. Então ela debochava dele, dava risada da cara dele, retrucava ele. Então, tipo, literalmente ela fazia de tudo pra ele não escolher ela. E nisso, gente, lembra na hora que eu falei pra vocês que a mãe dela tava tendo uma conversa sobre o passado dela? Nisso, a mãe dela deu algumas dicas pra ela conquistar o rei. Por quê? Porque se ela não conquistasse o rei e se casasse do mesmo jeito com ele ia saber sobre o segredo dela e a mãe dela automaticamente estava com medo de acontecer alguma coisa com a filha, né? Então ela dava algumas dicas, tipo assim, não goste dele, mas também não faça ele te odiar, porque se você casar com ele te odiando, vai ser pior ainda, né? Por conta lá dos antepassados deles e tudo mais, da magia. Então foi isso que ela fez. Ela fazia de tudo, não pra ele se aproximar dela, porém, ela fazia de tudo pra ele não sentir raiva dela. No mesmo tempo que ela fazia ele sentir raiva dela, ela não queria. Era uma coisa bem louca, na verdade, né? Mas, enfim. Aí, depois disso, gente, meio que ele escolheu outra mulher lá, que era a melhor amiga dela, lá do reino onde ela morava próximo. E... Só que, infelizmente, teve uma guerra lá, que ela morreu. E ela e a melhor mulher da guarda real do rei, que virou a melhor amiga dela também, e já era do rei, na verdade, né, também, tinha morrido também.
E nisso, gente, tá bem resumido aqui, tá? Porque se eu contar tudo com detalhes, já tá muito grande esse vídeo, né? Se eu falar com mais detalhes, meu Deus. Enfim, e aí, gente, morreram bastante gente. Só que depois em questão do melhor amigo dela, não falou mais nada sobre ele no livro. Tipo, depois de umas depois do capítulo 6, não falou mais nada dele, então não sabemos se ele casou realmente ou não. Porque na cabeça dela, ele tinha se casado. Porque até ela ir pro castelo do rei, ela ainda tava pensando nele e tava pensando naquele beijo de quem era. Que na verdade era do Rei Dragão, que estava disfarçado como um dos guardas dele, que ninguém sabia, na verdade, que era ele, né? Só que era ele que tinha beijado ela e tudo mais naquele evento. E aí, depois de tudo esse ocorrido e tudo mais, depois que o rei descobriu a magia dela, que, na verdade, ela não podia ter filhos com o rei dragão. Porque a magia dela consumia muito a magia do rei. Porque ela era muito mais poderosa do que o rei. Então, automaticamente, quando eles fossem ter um herdeiro, o herdeiro podia nascer com deficiência, tipo, sem uma perna, sem boca, sei lá, gente. Ele podia nascer com várias deficiências aleatórias por conta da magia. E, tipo. Só que o rei, gente, ele já tava gostando dela. Então, ele escolheu a outra menina, a melhor amiga dela, pra ser a mãe dos herdeiros dele, porque ele tava com medo disso, né? E aí, eles meio que se casaram depois que a futura mulher dele, né, morreu, que era pra ser a futura mulher, né, não era mais. Depois que ela morreu, eles meio que fez um acordo, porque os dois, a gente não conseguia mais se largar, entendeu? Eles estavam, tipo, muito próximo, não tinha muito o que fazer. Então, eles se casaram, porém, eles fez uma propósita. Já que eles se amavam muito, porém, o rei precisava ter um herdeiro, nesse casamento, ele ia se deitar com outras mulheres que estavam competindo na época que ele tava escolhendo uma mulher. Lembra aquelas mulheres lá que eu falei que tinha um monte, que ele tinha pegado de cada reino? Então, elas mesmas. Ele ia se deitar com 3 delas. Vocês acreditam, gente? Com 3 delas. E uma delas seria outra amiga dela. Só que aí, no final das contas, ele não conseguiu se deitar com outras mulheres, porque ele falou que queria ter um herdeiro com ela, ele amava ela, e só que ela falou, a gente não pode ter filho, senão vai nascer com deficiência e tudo mais. Não podemos. Aí ele, eu não me importo. Pera, foi assim? Ele estava lá conversando na sala, né, do escritório dele, lá do castelo. E aí ele falou que não se importa em ter filho, algum herdeiro deficiente. Ele só queria ter filho com ela, porque um dos sonhos dela também era ser mãe. Então meio que já juntou tudo, sabe? Então, eles tiveram uma herdeira, né? E no final, gente, nasceu belíssima, nasceu com muitas magias, tipo uma luz do sol assim, ó, no parto, acumulou o quarto inteiro a luz, uma luz fortíssima, que era a magia, né? E aí, tiveram 2 herdeiras, era gêmea, gente, tipo, tava uma nascendo, nasceu uma, ficou lá no colo do pai, né, que ele tava na porta, tipo, ela tava aqui deitada, e a porta tava lá no quarto. Então, ele tava lá na porta, segurando uma menina, e a protagonista estava deitada ainda. E ela sentiu, tipo, muita dor na barriga, muita dor, e tava sangrando mais. E nisso, a mãe dela já tava no palácio junto com a irmã, tá? Esqueci de avisar. As duas já tinham voltado pro palhaço, palácio por conta do casamento, que o rei já tinha chamado elas, né? Então a mãe dela ajudou no parto dela. Eles foram ver porque tava sangrando demais, ela tava sentindo muita dor, e viu a outra cabeça da criança, gente, nascendo já. Era gêmeas. Gêmeas, como pode? E no livro não fala o tamanho da barriga dela, tá? Tipo, literalmente não fala sobre o tamanho da barriga dela. Então não sabemos se eles literalmente já desconfiavam ou não desconfiavam, né? Mas antes deles se casarem, gente, tiveram muita guerra. Ele treinou os poderes dela, porque ele fez o combinado com ela.
antes de chegar no castelo. Não, na verdade, foi na janta. No primeiro dia... Ai, gente, tô me confundindo tudo. No segundo dia do castelo, quando eles foram jantar, ele tinha feito um combinado. Que era o quê? Se ele não escolhesse ela pra ser a mulher dele e a futura mãe do herdeiro dele, ela seria... Ela ia participar da guarda do rei, né? Da guarda lá e tudo mais. Que era um dos sonhos dela também, que era proteger gente e tudo mais. Só que no final das contas não foi, né? E nesse meio desse treino, ele treinou a magia dela, treinou as armas, treinou tudo. Aí tiveram várias guerras, ele se transformando em dragão e tudo mais. E aí o livro termina, o amigo dele de infância, que é um elfo, se eu não me engano, é um elfo, pedindo ajuda pra ele, que a rainha má tinha feito um negócio tecnológico que ia matar todo mundo do reino. Tipo, literalmente todo mundo do reino. E ele precisa salvar. Porém, gente, o cara chegou, tipo, literalmente na hora do parto das filhas dele. As filhas dele tinham acabado de nascer e o cara já tinha que ir lá proteger o reino dele. A protagonista, né? A mulher dele super concordou. Falou que era o dever dele proteger o reino. Então ele foi, saiu e tudo mais, e deixou as filhas dele, junto com a mulher, né? Que é a mãe dele, das filhas. Enfim, gente. Muito longo, gente. Muito longo, muito longo. Mas eu resumi, tipo, resumido. E eu ainda pulei várias partes, muitas partes ainda. Mas espero que vocês tenham gostado, gente, sobre esse livro aqui. O que tá escrito aqui, gente, vai estar aqui na descrição também, se vocês quiserem saber mais do resuminho, que aqui é literalmente o resumo do livro. Vai estar escrito aqui embaixo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a história, comenta aqui que eu posso falar pra vocês. Outra coisa, logo eu vou comprar outros livros, eu posso estar fazendo aqui alguns vlogs, e se eu não fazer nenhum vlog, eu vou trazer outro vídeo sobre... nesse mesmo estilo, falando um pouco sobre o livro e tudo mais, tá bom? E é isso, gente. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado da história. Se vocês não entenderam nada com nada que eu falei aqui, porque hoje, né, gente, deu pra ver minha dicção, não saiu muito legal hoje, né? Então, se vocês não entenderam nada com nada, só comentar aqui, ou provavelmente eu deixo algumas partes aqui na descrição, tá bom? Então, é isso, gente. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do livro, da história, de tudo, tá? Então, é isso, gente. Super beijo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.